Olá, Fabrício Venâncio aqui. Você já pensou em alguém e poucos segundos depois, essa pessoa te mandaram mensagem? Já viveu uma situação tão improvável que a única coisa que passou pela sua cabeça foi: isso não foi coincidência? A maioria das pessoas ignora esse tipo de experiência, chama de acaso, chama de sorte, segue a vida. Mas e se isso for só um pequeno indício de como a realidade realmente funciona por baixo da superfície? Porque a verdade é que a vida não é tão fragmentada quanto parece. Você não está isolado dentro da sua cabeça observando um mundo distante. Você está inserido num campo invisível de conexões. Pensamentos se conectam, emoções se conectam, crenças se conectam, e esse campo responde com uma precisão muito maior do que a gente foi ensinado a perceber. Antes de continuar, deixa eu te falar algo importante. Se você sabe que tem bloqueios que te impedem de prosperar, o método subliminar foi criado para você. Ele não é um curso. É um processo individualizado para remover esses bloqueios e trocar o sistema interno que te trava quando o assunto é dinheiro. E o primeiro passo desse processo hoje é gratuito. O link para descobrir se você tem perfil está na descrição e no primeiro comentário. Agora vamos ao ponto central. Na física, existe um fenômeno chamado entrelaçamento quântico. Duas partículas que nascem juntas permanecem conectadas de um jeito tão profundo que, mesmo separadas por grandes distâncias, quando uma muda, a outra responde instantaneamente, sem atraso, como se ainda fossem uma coisa só. Isso desafia a ideia comum de que tudo está separado no espaço e no tempo. E aqui entra a parte que quase ninguém conecta com a própria vida. Você também funciona assim. Você é feito de partículas, seus pensamentos são energia, suas emoções são campos vibratórios. Isso significa que você está o tempo todo conectado a padrões invisíveis que influenciam diretamente o que aparece ou não aparece na sua realidade financeira. Por isso, certos padrões se repetem. Dinheiro entra e sai rápido. Oportunidades surgem, mas não se sustentam. Você trabalha, se esforça, se dedica, mas sente que algo sempre puxa o freio de mão no último momento. Isso não é falta de capacidade, não é falta de inteligência, é sintonia interna. Pensa na vida como um oceano cheio de correntes. Algumas correntes são de escassez, outras de sobrevivência, outras de esforço constante com pouco retorno, outras de criação, expansão e prosperidade. Você não escolhe conscientemente em qual corrente entra no começo da vida. Você herda crenças sobre dinheiro, absorve o medo coletivo, copia a relação financeira de quem veio antes. Sem perceber, você se torna compatível com uma dessas correntes e passa a chamar isso de minha realidade. Mas a sua realidade financeira não é quem você é. Ela é apenas a corrente em que você está navegando. A prova disso é simples. Pessoas diferentes vivem resultados financeiros completamente diferentes dentro do mesmo mundo. Mesma cidade, mesmas crises, mesmas oportunidades, mas desfechos opostos. Não é sorte, é sintonia. Quando um dinheiro inesperado entra, quando uma oportunidade aparece sem explicação lógica, quando algo se destrava do nada. Você não criou isso naquele instante. A conexão já existia no campo. Você apenas sintonizou nela, como um rádio. A frequência já estava lá, você só girou o botão. E aqui está a parte mais importante de tudo isso. Você está o tempo todo transmitindo. Seus pensamentos sobre dinheiro são sinais. Suas emoções em relação ao dinheiro são ondas. Suas crenças são códigos. O campo responde ao que você sustenta em silêncio, não ao que você deseja em voz alta. Se você sustenta medo financeiro, você se conecta a experiências de medo. Se sustenta escassez, entra em linhas de escassez. Se sustenta merecimento e segurança interna, começa a encontrar situações compatíveis com isso. Você não anda pela vida financeira. Você navega por ela. E a direção não é dada pelo quanto você se esforça, mas pelo sistema interno que você carrega. Nos próximos minutos eu vou te mostrar como identificar exatamente em que corrente você está hoje, como esse sistema interno foi instalado e, principalmente, como mudar essa sintonia de forma prática e definitiva. Se você olhar com honestidade para a sua vida financeira, ela está te mostrando exatamente em que corrente você está navegando. Não no que você diz que acredita, não no que você deseja, mas no que você sustenta de forma automática. O dinheiro que entra, o dinheiro que some, a instabilidade, o esforço constante ou até a tranquilidade e fluidez, tudo isso é reflexo direto do seu estado interno repetido ao longo do tempo. A maioria das pessoas acredita que reage às circunstâncias, mas a verdade é mais desconfortável. As circunstâncias são atraídas pelo tipo de reação que você já carrega. O pensamento automático vem antes do evento, não depois. O evento apenas confirma. Quando algo relacionado a dinheiro acontece, qual que é o primeiro movimento dentro de você?
Aperto no peito? Ansiedade? Pressa? Medo de perder? Sensação de nunca ser suficiente? Ou calma, clareza e confiança? Esse primeiro movimento é o seu verdadeiro sistema financeiro interno. É ele que define com qual linha de realidade você está entrelaçado. Esse sistema não foi criado agora, ele foi instalado muito cedo. Ele vem de frases que você ouviu, exemplos que você viu, tensões que você sentiu no corpo quando o assunto era dinheiro. Vem de ambientes onde o dinheiro era sinônimo de conflito, de medo, de escassez ou de esforço extremo. O corpo aprende antes da mente, e depois a mente passa a justificar aquilo que o corpo já acredita ser verdade. Por isso, não adianta tentar pensar positivo enquanto o corpo continua reagindo com medo. Você até repete frases bonitas, mas por dentro existe um ruído constante. E o campo responde ao ruído, não à frase ensaiada. Esse ruído interno é o que mantém você entrelaçado com a mesma corrente financeira, mesmo quando as oportunidades parecem mudar. Você muda de trabalho, muda de projeto, muda de estratégia, mas o resultado emocional é o mesmo. Isso acontece porque você levou o mesmo sistema interno junto. Aqui entra um ponto crucial. O dinheiro não responde à necessidade. Ele responde à coerência. Quanto mais você precisa, mais você comunica escassez. Quanto mais você corre atrás, mais você reforça a ideia de falta. Não porque o esforço seja errado, mas porque o estado por trás do esforço está desalinhado. Existe uma diferença enorme entre agir a partir da urgência e agir a partir da clareza. A urgência estreita a percepção, a clareza amplia. A urgência te coloca em sobrevivência, a clareza te coloca em criação. E são duas frequências completamente diferentes. Quando você está em sobrevivência, tudo vira pesado. Cada decisão parece arriscada. Cada gasto gera culpa. Cada oportunidade vem acompanhada de medo. E mesmo quando o dinheiro entra, ele não fica. Porque o sistema interno não sustenta a permanência, apenas alívio temporário. Já quando você muda o estado interno, algo curioso acontece. Você começa a perceber padrões antes deles se repetirem. Você sente quando está prestes a entrar no mesmo ciclo de sempre. Você começa a escolher diferente, não por esforço, mas porque o velho caminho já não faz sentido. E isso não acontece porque você ficou mais inteligente. Acontece porque você saiu do automático. Você parou de ser puxado pela corrente sem perceber. O mais importante de tudo é entender que você não está preso. Você está sintonizado. E sintonia pode ser mudada. Não mudando o mundo, mas mudando a relação interna que você tem com ele. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como essa mudança de sintonia acontece na prática. Porque pequenas alterações internas geram impactos desproporcionais na realidade financeira e como você começa a sair da repetição sem precisar brigar com o dinheiro nem com a vida. Existe um momento específico em que a mudança começa a acontecer de verdade. Não é quando você ganha mais dinheiro, não é quando uma oportunidade aparece. É quando você percebe que a sua reação interna aos eventos financeiros começa a mudar antes que os eventos mudem. Esse é o sinal real de que a sintonia está sendo alterada. A maioria das pessoas acredita que primeiro a vida melhora e depois elas relaxam. Mas na prática, sempre acontece o oposto. Primeiro o estado muda, depois a realidade acompanha. E é exatamente por isso que esse processo é tão contraintuitivo para quem vive há anos em sobrevivência financeira. Quando você está sintonizado em escassez, o corpo vive em alerta. Existe uma tensão constante de fundo, mesmo nos momentos em que aparentemente está tudo bem. Essa tensão faz você antecipar problemas, imaginar perdas, desconfiar de oportunidades, agir rápido demais ou travar completamente. E esse padrão se repete porque ele não é racional, ele é fisiológico. Ele está gravado no sistema nervoso. Por isso não adianta apenas entender o que está acontecendo. Entendimento sem mudança de estado não muda a frequência. Você pode saber tudo sobre dinheiro, investimentos, negócios, estratégias e ainda assim continuar preso nos mesmos ciclos. Porque quem decide não é a lógica, é o corpo. É o sistema interno que aprendeu a operar de um certo jeito. Quando esse sistema começa a mudar, o primeiro efeito não é ganho financeiro, é silêncio interno. A mente desacelera, o impulso de reagir diminui, a urgência começa a perder força. E isso é extremamente desconfortável no começo, porque o seu sistema estava acostumado ao caos. O caos era familiar. A calma parece estranha. Muita gente abandona o processo aqui, porque confunde calma com estagnação. Confunde ausência de ansiedade com falta de ambição. Mas o que está acontecendo, na verdade, é que você está saindo do modo de sobrevivência e entrando no modo de criação. Nesse novo estado, você começa a agir diferente sem perceber. Você deixa de aceitar certas condições. Você começa a dizer não com mais facilidade. Você para de se explicar tanto. Você passa a escolher melhor onde coloca energia, tempo e atenção.
E essas escolhas não vêm de esforço, elas vêm de alinhamento. Outro ponto importante: quando a sintonia muda, nem tudo melhora imediatamente. Algumas coisas travam antes de destravar. Algumas fontes de renda caem. Algumas estruturas antigas desmoronam. Não porque você regrediu, mas porque aquilo não era compatível com o novo estado que está se formando. Isso assusta quem não entende o processo. Mas toda transição real funciona assim. O velho sistema tenta se manter. Ele cria resistência. Ele gera dúvida. Ele tenta te convencer a voltar para o conhecido. É exatamente nesse ponto que a maioria retorna ao padrão antigo e reforça a crença de que nada funciona. Só que se você sustenta o novo estado por tempo suficiente, algo começa a se reorganizar. Novas ideias surgem. Novas possibilidades aparecem. Pessoas diferentes cruzam o seu caminho. E, principalmente, você começa a enxergar valor onde antes não via. Você passa a perceber oportunidades que sempre existiram, mas que não eram visíveis para a sua antiga frequência. O dinheiro não vem porque você pediu mais. Ele vem porque agora existe espaço interno para ele circular. Ele vem porque o medo deixou de ocupar todo o campo. Ele vem porque o sistema interno parou de rejeitar, sabotar ou expulsar aquilo que antes parecia perigoso. E aqui está uma verdade dura, mas libertadora. Muitas pessoas não prosperam não porque não sabem ganhar dinheiro, mas porque o sistema interno delas associa dinheiro a perda, culpa, conflito ou ameaça. Enquanto essa associação existir, o dinheiro até pode chegar, mas não fica. Mudar a sintonia é, acima de tudo, ensinar o seu sistema interno que é seguro prosperar, que é seguro ter mais, que é seguro sustentar, que é seguro expandir. E isso não se faz brigando com o medo, mas dissolvendo ele aos poucos. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como essa dissolução acontece de forma consistente, por que ela não depende de força de vontade e como você começa a estabilizar uma nova frequência financeira sem precisar viver em vigilância constante. Existe uma diferença fundamental entre tentar mudar a vida e permitir que a vida se reorganize. Quando você tenta mudar, geralmente existe tensão, existe cobrança, existe pressa. Quando você permite, existe direção, mas não existe desespero. E essa diferença muda completamente o tipo de realidade que você acessa. O que mantém a maioria das pessoas presa não é falta de esforço, é excesso de controle. O controle nasce do medo. Medo de perder, medo de errar, medo de ficar sem, medo de não dar conta. E toda vez que você age a partir desse medo, você reforça o mesmo campo interno que mantém a escassez ativa. Quando a sintonia começa a mudar de verdade, uma coisa curiosa acontece. Você para de reagir automaticamente. As situações continuam acontecendo, mas elas não te sequestram emocionalmente como antes. Você vê um imprevisto financeiro e, em vez de entrar em pânico, você observa. Você sente o impulso de se desesperar, mas não segue. Esse espaço entre o estímulo e a resposta é o ponto exato onde a realidade começa a mudar. Porque enquanto você reage, você confirma o sistema antigo. Mas quando você responde conscientemente, você quebra o ciclo. Responder não é fingir que está tudo bem. É reconhecer o que está acontecendo sem deixar aquilo definir quem você é. É não colapsar internamente diante de algo externo. E cada vez que você faz isso, o seu sistema interno aprende algo novo. Eu posso lidar com isso sem entrar em sobrevivência. Esse aprendizado muda tudo. A partir daí, você começa a construir estabilidade interna. Estabilidade interna é o que permite prosperidade externa. Dinheiro não flui bem em sistemas instáveis. Ele entra e sai, ele sobe e desce. Ele gera ansiedade. Já em sistemas estáveis, ele circula, se organiza e cresce. Outro ponto essencial é que a sua mente precisa parar de negociar com o passado. Muitas pessoas dizem que querem prosperar, mas continuam tomando decisões baseadas em experiências antigas. Um fracasso de anos atrás ainda manda no presente. Uma perda antiga ainda define o que é possível agora. Enquanto isso continuar, você está criando o futuro a partir de um ponto que já não existe mais. Mudar a sintonia exige uma ruptura silenciosa com o passado. Não no sentido de negar o que aconteceu, mas de parar de usar isso como referência. O passado explica, mas não governa. E quando você entende isso de verdade, algo se solta por dentro. Você começa a perceber que a maior parte das suas limitações não são reais. Elas são memórias emocionais repetidas. E memória não é destino, é só registro. À medida que esse entendimento se aprofunda, você passa a confiar mais no processo. Não uma confiança ingênua, mas uma confiança corporal. Uma sensação de que você não precisa correr o tempo todo. De que você pode sustentar decisões. De que você não precisa aceitar qualquer coisa por medo de perder. E isso altera completamente o tipo de oportunidade que te encontra. Porque oportunidades também respondem à frequência.
elas não se apresentam com clareza para quem está em desespero. Elas aparecem de forma confusa, truncada, arriscada. Já para quem está estável, elas aparecem de forma mais limpa, mais coerente, mais sustentável. É por isso que quando a sintonia muda, você começa a viver menos extremos, menos picos de euforia e quedas bruscas, menos ciclos de esperança e frustração. A vida começa a ganhar ritmo, continuidade, previsibilidade, saudável. E isso não significa estagnação, significa base. Com base, você pode crescer sem se perder, pode ganhar sem se sabotar, pode expandir sem entrar em colapso. A prosperidade deixa de ser um evento raro e passa a ser um estado sustentável. No próximo trecho, eu vou fechar tudo isso mostrando como consolidar essa nova sintonia, como evitar cair de volta nos padrões antigos e como transformar essa mudança interna em um novo normal financeiro. Chega um ponto em que você entende que prosperar não é um evento isolado, não é um golpe de sorte, não é um momento específico em que tudo finalmente dá certo. Prosperar é sustentar um estado. E o que define se esse estado se mantém ou não é o sistema interno que você carrega quando ninguém está olhando. Tudo o que eu te mostrei até aqui converge para isso. O dinheiro não responde ao esforço isolado, responde à coerência interna. Ele não responde à necessidade, responde à segurança. Ele não responde ao desespero, responde à estabilidade. E essa estabilidade não nasce do mundo, ela nasce dentro. Quando você muda a sintonia, você não vira outra pessoa do dia para a noite, mas você para de se sabotar sem perceber. Você para de aceitar menos do que sabe que é capaz de sustentar. Você para de entrar em ciclos que já conhece o final. E isso, por si só, já muda completamente o tipo de realidade financeira que te encontra. O problema é que sustentar esse novo estado sozinho, apenas na força da consciência, é difícil, porque o sistema antigo ele é persistente. Ele volta em momentos de pressão, de medo, de incerteza. Ele foi treinado durante anos e não se desfaz só com o entendimento racional. É aqui que muita gente trava. A pessoa entende tudo isso, sente que faz sentido, até tem momentos de clareza, mas depois volta para o padrão antigo. Não porque é fraca, mas porque o sistema que governa as decisões dela ainda é o mesmo. E foi exatamente por isso que eu criei o método subliminar. Se você sabe que tem bloqueios que te impedem de prosperar, o método subliminar foi criado para você. Ele não é um curso, é um processo individualizado para remover esses bloqueios e trocar o sistema interno que te trava quando o assunto é dinheiro. Esse processo atua no nível em que os padrões foram gravados no subconsciente. Enquanto você dorme, sem esforço, sem vigiar pensamento, sem precisar se policiar o dia inteiro, ele não depende de força de vontade, ele trabalha direto na base. O primeiro passo desse processo hoje é gratuito. Existe um diagnóstico que identifica se você realmente tem o perfil para passar por essa reprogramação. Nem todo mundo é aprovado. Existe um formulário, se você for aprovado, você faz o diagnóstico gratuitamente. Só depois disso você decide se quer ou não seguir para o método completo. Nada é empurrado. Nada é forçado. Porque prosperidade não nasce da pressão. Nasce da escolha consciente de trocar o sistema interno que vem governando a sua vida financeira até aqui. Se você chegou até esse ponto do vídeo, é porque em algum nível você já percebeu que não é falta de capacidade, não é falta de esforço. Existe algo mais profundo te segurando. E enquanto isso não for resolvido, os ciclos continuam se repetindo. Então, se você quer parar de mudar só a superfície e começar a mudar a base, começa pelo diagnóstico. O link para descobrir se você tem perfil está na descrição e no primeiro comentário. Porque quando você troca o sistema interno, a sua realidade financeira não precisa mais ser empurrada. Ela começa a responder. E o que antes parecia coincidência passa a ser coerência.